Quero saudar os vossos irmãos, as vossas irmãs e nosso amado ouvinte com a paz do Senhor Jesus. Estou contente mais uma vez de estar aqui, perante esse aparelho, para podermos falar mais um pouco sobre a palavra de Deus, E também agradecer por estar aqui, E por estar aqui para estar falando com você nessa manhã de hoje. Quero que Deus pode abençoar você, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, te dar saúde, força, nesse dia de hoje, Se você tiver com alguma dificuldade, problema, que Deus pode ter uma solução para o seu problema e você pode ser abençoado nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Vitor, Peço aos irmãos, às irmãs, ao amado ouvinte, que deixem um like, que inscrevam no canal para nos ajudar, dar uma força para o nosso irmão, para que possa estar trazendo mais vídeo, sobre a palavra de Deus para vocês, Para junto comigo poder estudar, Eu quero estar falando hoje aqui, irmãos, sobre o arrebatamento da igreja, E sobre depois do arrebatamento o que vai acontecer, Então, muitos falam que após o arrebatamento haverá 1000 anos, 1000 anos. E nesse 1000 anos, o que os arrebatados estarão fazendo, os for ser arrebatados, Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela nos orienta, nos ensina, Precisamos estar estudando, Para nós possamos compreender a Escritura, a palavra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, irmãs, meu amado ouvinte, muito encontra com a mente tapada, nesses dias, e muitas vezes o inimigo tem cegado a mente das pessoas para não entender, não compreender as Escrituras, Lá no livro de Coríntios, em 2 Coríntios 4:4, a palavra nos diz assim: nos qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, Então, muitas vezes, nesse século, o inimigo tem cegado a mente das pessoas para não entender, não conhecer e não sentir a glória de Deus, que é a imagem, Não sentir a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, Então é bem relatado aqui, 2 Coríntios 4:4, no qual Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitas vezes nós pregamos, falamos do Evangelho, mas muita gente estão com a mente fechada e ainda não está entendendo o Evangelho da maneira certa. Então eu peço para você, meu irmão, minha irmã, que estude esse Evangelho, que leve essa palavra às pessoas que não têm conhecimento lá fora, que é incrédulo, que não tem conhecimento ainda, para que ele possa vir conhecer como nós a palavra de Deus, Então a função do pregador, como era a função dos apóstolos no passado, era abrir o olho das pessoas que estavam com a mente fechada, abrir o olho deles para eles enxergar, conseguir ver, Cristo como seu Salvador, o único Salvador suficiente, que é Cristo, Lá no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, a palavra diz assim, para que ele abrir o olho das trevas e convertas, a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, de sorte que entre os santificados pela fé em mim, Então temos que abrir o olho, das pessoas, dessas trevas escuras de pecado, tanta coisa, que eles convertam, que eles convertam a luz e do poder de Satanás, sai fora desse poder, que converta a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, de sorte entre os santificados pela fé em mim. Em Cristo Jesus, a fé em Cristo,
temos que estar com a fé em Cristo Jesus, né? Então temos que estar com o entendimento aberto para compreender a Escritura, né? Mas, irmãos, vamos ver o que vai acontecer após o arrebatamento, né? Lá no livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, né? 16, 17, diz assim: dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não perecemos com os que dormem, né? Na vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar preocupados da vinda, não preocupar com os que já morreu. Porque se morreu em Cristo, serão ressuscitados, então não se preocupar com eles, né? No 17 falou, né? No 16 fala também, vai estar continuidade, né? Assim diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que vai ter dois tempos, né? Primeiro tempo e segundo. Primeiro tempo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Vão estar primeiro. Depois nós, que no 17 diz: nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Deu para os irmãos entender bem essa mensagem, essa palavra? Então, primeiro será citado os mortos que morreu em Cristo, né? Os que morreu em Cristo, irmãos. E os que morreu sem Cristo vai ressuscitar só no final, lá no final do dia, depois do 1000 anos. Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar só depois dos 1000 anos, no fim, né? Mas os que morreram em Cristo serão ressuscitados agora na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Primeiro serão ressuscitados mortos, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com eles nos ares, para encontrar com o Senhor, né? E assim estaremos sempre com o Senhor, né? Então vamos estar sempre com Ele. Mas nós vamos dar na continuidade da palavra, né? Agora, depois da ressurreição dos mortos, né? Depois que Cristo ressuscitar os mortos, né? E subir os que estão vivos, então terá reunião. Então, depois que Cristo ressuscitar os mortos e subir os que estão vivos, né? Aí vai ter uma reunião, uma reunião com Cristo. Qual vai reunir com Cristo? Aqueles que foram ressuscitados e os que se levantaram, que estavam vivos, né? Que subiu para encontrar com ele nas nuvens, né? Mas aonde que é essa reunião? Então essa reunião ela vai falar lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, né? Então diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Então Jesus está dizendo: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus estará no meio deles. Então é uma reunião, meus irmãos, né? Fala de uma reunião com Cristo, né? Então fala de uma reunião com Cristo, fala de uma reunião com alegria, né? Mas para os salvos, os que serão arrebatados e ressuscitados, né? Lá no livro de Lucas, né? Fala de uma reunião com alegria, né? Lucas 6, capítulo 20, 21, 22, 23, né? Lá fala, né? Diz assim: esse é o dia que Cristo vai apresentar a si mesmo. Lá no livro de Lucas 23, né? Porque precisam reunir com Cristo. O que vamos fazer depois? Depois de reunir com Cristo, nós vamos fazer, né? Então a palavra vai nos explicar lá no capítulo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, né? Então lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim. Vamos lá no 4, né? Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4, né? Lá diz assim: João contava que subiu da ilha de Patmos, foi ao céu. Então ele viu lá a revelação do livro de Apocalipse, né? O Senhor revelando para ele esses dias, né? João diz assim: e vi tronos, e se assentaram sobre eles
aquele a quem foi dado o poder de julgar, e vi alguns daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, o que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram, reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Né? Agora onde? Onde que eles viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos? Aonde? Né? Então vamos ver lá, irmãos. Vamos comigo lá no livro de Apocalipse, outra vez. Apocalipse, novamente Apocalipse. Capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Né? Então vamos ver lá no versículo 8, né, de Apocalipse capítulo 5. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, né, tendo todos eles harpa e salva de ouro, cheia de incenso, que são a oração dos santos. Né? Vamos 9, né? E cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e comprado, né? Porque foste morto com o seu sangue, compraste para Deus homem de todas as tribos e línguas e povo, né? Né? Dando continuidade no 10 agora, irmãos. Para o nosso Deus e fizeste rei e sacerdote, né? Fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Bom, entendeu? Compraste para o Senhor, né, povo, rei e sacerdote, entendeu? Né? E fizeste para nosso Deus rei e sacerdote, né? E eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, né? Então está dizendo que vai reinar sobre a terra, né? Então diz: e para o nosso Deus fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra, né? Então é bem detalhado, meus irmãos, né? Esse seria o governo central de Cristo na terra, né? Para destruir toda a corrupção, né? Toda a corrupção que está na terra, que hoje é tanta corrupção, tanto, né, coisa errada, né? Mas aí é o governo de Cristo, meus irmãos, na terra. Eu tive uma vez falando sobre a Nova Jerusalém, né? Sobre eu queria ter mais certeza do reino de Cristo, onde ele reinasse, era no céu, na terra. Que um fala que é no céu, outro fala que é na terra, mas aqui fala que é na terra, né? Que ele vai reinar, né? Fala que é na terra. Então, e todo mundo vai ver esse governo, que é um governo central, o governo central de Cristo na terra, para destruir toda a corrupção, né? Para destruir toda a corrupção. Se os irmãos for lá no capítulo, se o irmão for aprofundar, né, no Evangelho, então o irmão vai ver que lá no livro de Coríntios, lá no livro de Coríntios, né, irmãos? É 1 Coríntios 15, né? Lá em 1 Coríntios 15, eu quero mostrar para os irmãos o que está falando, né? Depois que Jesus reinar por 1000 anos, né, na terra, com os seus santos, né? Então, vamos ver o que fala lá no livro de Coríntios. Lá no 1 Coríntios 15, 24, 25, 26, né? Então diz assim, ó, né? 1 Coríntios 15, capítulo 24, 25, 26, né? Acompanhem comigo, os irmãos.
né? Eu vou pegar começar no 23 para ter mais um reforço, né? No 23, ó, Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, capítulo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo, né? Sua vinda, né? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todo o inimigo debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que esta que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, né? E quando todas as coisas lhe estiver sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todo, né? Então ele vai entregar o reino do Pai, né? Agora, depois que Jesus entregar o reino do Pai, então virá o fim, né? E depois que ele entregar o reino do Pai, então virá o fim. Aqui diz que aí virá o fim, né? Porque ele vai entregar, ele governou durante 1000 anos, né? E depois ele entregou o reino do Pai, né? Mas depois que ele entra, então aqui diz bem alerta, né? Aqui no Coríntios, né? 1 Coríntios 15, 24, né? Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Porque convém que, no 25, convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas, irmãos, está debaixo do pé da morte, né? Então, ela é a causadora de morte, né? De muitas mortes. Tudo está debaixo do pé dela, mas Cristo fala que o único inimigo que ele vai, né, aniquilar vai ser a morte. Aniquilando a morte, não vai haver mais morte, né? Não vai. Aí vai entregar o reino ao Pai. Aí então virá o fim, irmãos. O fim de todas as coisas, né? O fim de todas as coisas. Aí será o fim. Aí o reino de Deus vai mostrar o reino de Deus, né? Como diz lá. Então aí será o julgamento final dos não salvos, os que não morreram, que morreram sem Cristo, vão ressuscitar nos últimos dias, né? Mas disso aí eu terei falando depois, no outro vídeo que eu vou gravar, meus irmãos, viu? Hoje eu quero só falar para os irmãos e mostrar para os irmãos que o reinado de Cristo vai ser na terra, pela revelação de João, né? Nós vimos lá atrás, né? Pela revelação de João, lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Então nós vemos que os salvos reinarão com Cristo na terra, né? Está lá no Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, né? E para o nosso Deus fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Viu, meus irmãos? Reinarão sobre a terra. É a confirmação da revelação do livro de Apocalipse, né? Então precisamos estar preparados, precisamos estar aprofundando na palavra de Deus, né? Para que quando o Senhor vir, nós possamos estar preparados, para nós possamos, né, estar junto com Ele, né? Então ele fala aqui, então a morte vai ser o último inimigo que vai ser aniquilado, né? Porque todas as coisas, né, sujeitou debaixo dos pés dela. Mas quando diz das coisas, né, então Cristo também vai entregar o reino do Pai e vai se sujeitar a Deus, né, a Deus. E como diz, aí virá o fim, né? Virá o fim de todo o sistema, né? Então temos que estar preparados, né? Então temos preparado para que possamos, na vinda dele, nós estar junto com ele.
Está junto com ele na vinda dele, né, de Cristo. Viu, irmãos? Para reinar e não passar por esse grande sofrimento. Porque a Bíblia diz que o diabo, nesse tempo do 1000 anos, vai ser lançado no lago de fogo. O diabo, nesse tempo, no reinado de Cristo, vai ser amarrado e trancado, né? O diabo vai ser lançado no lago de fogo nos últimos dias, né? Quando Cristo entregar o reino do Pai, então aí será o fim. Aí o diabo será lançado no lago de fogo, né? E aquilo que não achar escrito no livro da vida, também será lançado junto. Mas isso aí nós vamos falar lá no próximo vídeo que eu estiver gravando, né? Nesse vídeo eu só quero provar para os irmãos que os santos, após a ressurreição, né, vai reinar com Cristo nessa terra durante os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o Cristo Jesus vai entregar o reino ao Pai e virá o fim de tudo. Esse sistema de terra, céu, tudo vai acabar. Aí vai descer aquele novo céu e a nova terra do céu, que João viu na revelação, né? Que João diz assim, no capítulo 20, Apocalipse 21, versículo 1. João viu um novo céu e uma nova terra, que vai descer do céu. Aí então o santo vai entrar nessa terra, no último dia, vai entrar nessa Nova Jerusalém, né? Vai entrar nelas, os santos, né? Cristo vai colher o seu povo para Nova Jerusalém e os não salvos será expulsado, né? Vai ser destruído, não achar escrito no livro da vida. Mas nesse vídeo só quero provar para os irmãos que nós vamos viver nessa terra, o milênio nessa terra, reinando junto com Cristo, para que Cristo vai acabar com todo tipo de corrupção. Depois de tudo acabado, ele entrega o reino a Deus, ao Pai. Aí virá o fim. Que Deus pode abençoar os irmãos, as irmãs, o nosso amado ouvinte, né? Possa dar bastante força nesse dia, né? Que Deus pode abençoar todo dia da sua vida, né? Ser abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Devemos estar sempre buscando a presença para não ser fortalecido e abençoado, abrir o coração para Ele, para que Ele possa entrar e nos abençoar, né? Possamos estar sempre junto com Ele e ceando com Ele, uma ceia espiritual, né? Uma ceia espiritual. Então devemos estar sempre aprofundando no Evangelho, procurando estudar, para que possamos cada vez estar com a mente mais aberta para conhecer as Escrituras, né? Então a Bíblia diz que devemos examinar a Escritura, porque dela ela que vai nos dar a vida, né? Para nossa mente seja aberta, né? Então, que Deus abençoe cada um que ouve esse vídeo, nesse dia de hoje, seja abençoado fortemente na presença do nosso Deus, viu? Fica com Deus. Deus que abençoe, em nome do Senhor Jesus.